Aloysio Andrade, no dia 16 de junho, que de acordo com a sua consulta marca só conflito, só beliculosidade, nem sei se essa palavra existe, só situações bélicas, aí eu sei que existe. Eis que aparece um catador de papel que está sendo furtado. Conto mais, bem. E a gente pode dizer, Eduardo, não tem dúvida nenhuma, de que o perfil desse ladrão, de um catador de papel, é o perfil do noiado, é o perfil do usuário do crack, né? E de, quando não há o crack, de cachaça, né? Então são pessoas que se tornam insensíveis, que se tornam completamente egoístas e que, como dizia na gíria antiga, não estão nem aí para o outro, né? Não quer nem saber, né, do esforço do outro. E eles fazem esse tipo de roubo, quando a gente vai ver o volume de dinheiro que isso gera, é insignificante, porque eles não têm uma constância, feito o catador tem, de todo dia estar batalhando, juntando, né, e armazenando para depois vender. Então, isso serve como exemplo para a gente, Eduardo, do quanto que a sociedade, o quanto que as autoridades têm que realmente ter programas de prevenção ao uso de drogas e proteção aos que já estão contaminados pela dependência química, porque eles se tornam uma ameaça, inclusive para pessoas que a gente imagina que não provocariam nenhum tipo de desejo sobre ninguém fazer. O sujeito está cheio de resto de papelão, garrafa de PET vazia, coisa e tal, e apesar disso, eles não querem nem saber, querem saber de juntar ali o dinheirinho para poder fumar o crack. Você não faz como eu, né? Arrume uma atividade para que você consiga se sustentar sem precisar pegar aquilo que é do outro. Parece muito simples para a gente que trabalha, meio óbvio, né? Que não tem outro caminho a não ser esse de buscar o trabalho. Mas, para quem não faz isso, parece que pensa de outra forma. É porque a questão da... A gente tem a preguiça física, tem a preguiça emocional e a preguiça existencial. Quando a pessoa não foi treinada desde a infância, Fernanda, a ter não só nos resultados, mas no esforço para a construção dos resultados, uma fonte de alegria, uma fonte de bem-estar, uma fonte de comemoração de sentido para a vida, se não houve esse treinamento, essa criança ela vai crescendo dentro daquele processo que a gente chamava antigamente da lei do menor esforço, sombra e água fresca, né? Como vencer na vida sem fazer esforço, como produzir dinheiro sem trabalhar, que é uma distorção completa do que a vida pede da gente, que é a dedicação ao esforço, que é a dedicação a uma causa, a um projeto. Quando a gente falou dos noiados, né, que é o termo que se usa para os usuários do crack, existe um processo que o crack traz que é de destruição dos neurônios muito rápida. Então, essa pessoa fica tipo retardada, né, e volta àquela coisa da animalidade, Fernanda, que é o comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar, que o prejudicar o próximo é uma forma de apelação, não é? Então, fica uma legião de à toas que ficam de olho. Me lembro quando uma vez um paciente foi consultar numa instituição que eu fazia um trabalho voluntário, e eu falei assim, você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu sou descuidista. Descuidista? O que quer dizer descuidista? Eu falei assim, não, eu fico de olho no descuido do outro. Bobeou, a gente pimba. Não. Então, ficar por exemplo, eles entendem, Geraldo Magela, que quando você está com o telefone, com o celular na mão, distraído numa conversa, e que ele passa e pega o seu celular, é uma rapidez, ele não acha, agilidade. Ele não pensa que ele roubou o celular de você, ele entende que você é um otário, é um bobo que deu mole, que deu uma folga e ele foi obrigado a usar da sua. E o crack é o fundo do poço, né, doutor? Pois é, e às vezes o protesto não vai atingir o objetivo principal, mas pelo menos falando aí em esforço, em sentimento de missão cumprida, pelo menos o protesto dele está explicitado. Exatamente. Né? Se o outro vai ler, vai entender, vai aceitar ou vai respeitar, eu falei assim, olha, a minha parte eu estou fazendo, né, Roberta? Que é uma coisa que às vezes a gente usa, a gente humanos, né? Usa como uma forma de se omitir. Assim, mas se ninguém faz isso, por que eu que vou fazer, né? Se ninguém respeita o prazo, por que eu que vou respeitar? Então, usa o mau exemplo como uma forma de justificativa para a sua conduta inadequada, né? Mas eu achei muito interessante isso, né? Dele fazer, formalizar, explicitar, oficializar o seu protesto. Sim, e foi o que atraiu, inclusive, a atenção aqui da rádio para poder trazer à tona e sensibilizar outras pessoas que possam até ajudá-lo em alternativas, em soluções. Marcou o espaço e fez a sua parte, né, Fernando? Doutora Luiz, as imagens não mentem. Depois fala que foi acidente. Acidente. Não, de forma nenhuma, né, Eduardo? Porque
a gente tem duas categorias de problemas na vida, os evitáveis e os inevitáveis. Os inevitáveis, como diz o próprio nome, é porque não tem jeito. Agora, os evitáveis, esses daí nós temos que ter uma firmeza, temos que ter, né, Roberta, um tipo de inibição desses absurdos, dessas que a gente pode chamar até de aprontações, porque quanto mais pesado é o veículo, mais tempo ele demora para frear, né? Quanto mais alta é a velocidade, mais tempo demora para o freio ser eficaz. Então, concordo com você, Eduardo, quando fala assim, deu defeito, problema mecânico. Mentira, isso aí é uma má utilização do veículo, e do mesmo jeito que os gregos diziam que veneno nunca é a substância, sempre é a quantidade. O problema da velocidade, a Roberta sabe disso muito melhor do que eu, que a partir de 80 km por hora, o volume de risco, a quantidade de risco, ele aumenta demais, é desproporcional, não é proporcional não, né? Que você aumenta 2, 3, 4 vezes o risco de acidentes graves, inclusive com feridos e com mortos, né? Então, esse desestímulo é importante e é difícil, né, Roberto? Porque você coloca um limitador de velocidade, coloca um radar, né? Todos os estudos mostram que um pouco antes do radar as pessoas freiam, né? E um pouco depois do radar aceleram de novo. Então você teria que ter radar para tudo quanto é lado, né? Então não é por aí, a questão é pedagógica, a questão é de consciência, mas a consciência ela precisa de ser estimulada, né, Eduardo? Pelo dinheiro. Como é que você faz isso? Você estimula a consciência colocando as multas de maneira adequada, não é um guarda municipal ficar atrás de um poste, de uma árvore ali para poder dar um flagrante e só colocar multa. Quer dizer, o sujeito tem que ser parado, ele tem que sofrer um tipo de desestímulo para essa inadequação dele. Nós estamos longe disso, mas é de grão em grão, como diz os Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez só por hoje, acreditar que é possível melhorar, né, Eduardo? E fazer a nossa parte. Ô, doutor Luiz Andrade, não dá para discutir com a ciência. Se a vacina injetável é mais segura, eficaz, que venha. Mas nós não abrimos mão do Zé Gotinha, não, doutor. Não, e vou falar com você, Eduardo. Há controvérsias. Primeira coisa, o que fez a poliomielite voltar a apresentar os casos foi a não vacinação. Não foi porque a vacinação foi feita em gotas. A vacinação em gotas é eficaz, vinha sendo eficaz, continua sendo eficaz e todo mundo sabe. Uma criança, a injeção, né, a agulha que penetra a pele, isso é uma invasão que, se puder ser evitada, é o ideal, Eduardo. E insisto, não é que a injeção seja eficaz como vacina e a gota não seja, não. As gotas são eficazes. O que houve de aumento foi porque os pais, né, deixaram de fazer esse procedimento, deixaram de tomar esse cuidado, né? E na vida, infelizmente, Eduardo, a gente tem a tendência a valorizar quando a gente perde a coisa. Quer dizer, quando tá tudo dando certo, isso fica parecendo uma bobagem, fica parecendo assim, normal, tomar vacina, não ter doença, então deixa de dar importância para isso, e aí tem sempre uma nova alternativa, né, que vem coberta de razões e de explicações que não são totalmente verdadeiras. Então eu acho que devia fazer isso, que se faça a escolha. Oferece a opção da injeção para vacina contra a poliomielite e oferece a opção da gota. Faz algum sentido eu me vacinar e não levar meu filho? De jeito nenhum, né? Tem que ser um movimento mesmo do coletivo, né? Tanto para crianças, quanto para idosos, quanto imunossuprimidos e todo mundo mesmo que está com a saúde em dia, mas que pode se proteger. A invenção das vacinas trouxe um acréscimo, Fernanda, muito grande, porque você dá para o organismo a oportunidade de se preparar para eventos mais sérios. Então, quando você está treinado, é que nem na questão do esforço que a gente tem tanto falado, quando você faz um pouco de esforço todo dia, quando você tem que fazer um esforço maior, você não está desacostumado, você não está despreparado. Então você faz um pouco mais de esforço, mas você está, né, já está treinado para aquilo. Então a vacina é uma forma de estimular o sistema imunitário a desenvolver defesas e muitas vezes a pessoa nem tem a forma branda da doença, ela nem tem a doença, né? Porque o sistema imunitário ele é treinável e quando você dá a ele um estímulo, né, a gente chama de imunogênico, né? Ele constrói uma série de barreiras, uma série de defesas, como se fosse um pelotão dentro de um exército, né? Uma guarda especial para aquele tipo de problema. Então isso mudou a história da humanidade do ponto de vista das doenças chamadas infecto-parasitárias ou infecto-contagiosas, né? Porque diminuiu mesmo. Tanto é que no tempo da descoberta do Brasil, a idade
em geral, gente, que o índio vivia, os indígenas viviam, a expectativa de vida era de 23 anos. Pensa bem, Roberta, 23 anos, né? Hoje a expectativa de vida do brasileiro, as mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas está em torno de 76, 77 anos, caminhando para os 80, né? Então, uma vida longa com qualidade, né, Geraldo, é muito boa. O que não dá é para ter uma vida sofrida, né? Você está aí perrengue, né? E uma das coisas que a gente precisa de fazer é respeitar não só as vacinas, mas os remédios, né, gente? Porque a gente tem feito muito uso da automedicação, é um amigo que tomou e que achou que foi bom, então você vai e toma. Quanto mais remédio a gente toma, menos efeito esses remédios fazem ao longo da vida. Então é muito importante. E o que tem disso, nossa senhora. Quantas mães se beneficiaram da gotinha? Porque, vamos vacinar, filha, é preciso. O filho falava, gotinha não vai doer, chegava lá, era agulha, né? Mas já estava lá, né? Ô, doutor Luiz, aproveita e fala. Existe alguma coisa, alguma prova mais concreta do amor de mãe do que quando a mãe leva um filho para vacinar? Porque ela sabe que vai enfiar uma agulha, que vai doer, que vai gritar, espernear. E ela chega lá e tarraca dele, segura. O coração dela em frangalhos, muitas vezes ela chorando, como acontece com a minha filha. Minha filha, a netinha está passando por uma série de vacinas, então tem umas que são pesadas, dói mesmo, né? Aí a mãe segurando, chorando. Chorando junto. E a criança deve pensar assim, se essa infeliz foi capaz de trazer, ela não gosta de mim. Mas só aumenta o amor. Não é doido isso, doutor? Então, dentro da teoria antiga de que há males que vem para bem, Eduardo, né, tem coisas que na hora são desagradáveis, são às vezes até dolorosas, mas que compensa. E qualquer sofrimento que seja rápido, qualquer sofrimento que não seja prolongado e que não seja muito intenso, ele é compensado em seguida por uma sensação de alívio, de relaxamento, do passou, né? Por isso que às vezes um sufoco que a gente passa na vida serve para a gente sair melhor, para a gente sair mais evoluído, porque o sufoco, o aperto, o perrengue, como tem tanto de palavra para descrever essa situação de um momento difícil, e depois do sufoco, depois do aperto, vem uma sensação de bem-estar, de amenidade, né? Então, há males que vêm para bem. Eu estou na fila para ver se vocês arrumam uma vacina para voltar a enxergar. Tá demorando, viu? Não, mas aí sabe o que é, Geraldo? São as células-tronco. As células-tronco que vão possibilitar esse resgate da visão. Você tem medo de dentista? Eu fico muito aflita, Du, então, muito. Então, escuta que o Aloysio, a teoria do Aloysio para essa questão de tudo que dói pode ser bom. Escuta, para hora que você estiver no dentista, você lembrar do doutor nosso aqui, quer ver? Tá bom. Você acredita, Fernando, que a homeopatia tem remédio, né? Tem substância, a gente nem chama de remédio, que ajuda a diminuir essa tensão da questão do dentista, especificamente para o dentista. Interessante. Mas como tem para avião? Mas como é que é a sua teoria do que é bom, o que passa? Como é que é? É que depois da tensão vem a distensão. Depois do aperto vem o relaxamento. Então, muitas vezes, desde que uma coisa não seja nem muito dolorosa, nem muito prolongada essa dor, ela serve, inclusive, como uma valorização para o estado de saúde. Porque a gente, em geral, vai valorizar o que a gente perde. Então, quando a gente passa uma dor, um episódio de dor, né, Roberta? A gente, quando essa dor some, quando essa dor vai embora, a alegria que a gente tem, o agradecimento que a gente tem pela saúde é enorme, né? Então, às vezes, uma coisa que num primeiro momento é ruim, é desagradável, mas ela pode contribuir, pode servir para a gente valorizar mais a sensação de bem-estar, a sensação de saúde, a sensação, então, de equilíbrio, de não, a gente chama de não tensão excessiva. Mas aqui em Portugal tem um empresário de futebol sendo processado nesse momento por fazer tráfico de jovens para jogar futebol aqui. Então ela devia pontuar essas coisas para que os meninos lá soubessem que aqui também tem gente boa como lá tem e que muito do que nós somos, nós devemos a eles. Então, Eduardo, o pessoal que está no YouTube, está vendo o rosto dessa professora, eu tenho de menino que falava assim, quem vê cara não vê coração. Eu digo que das 4 câmaras cardíacas a gente vê pelo menos umas 2. Essa professora está com um jeito completamente escrachado, completamente desrespeitoso, fazendo uma quantidade de careta, fazendo uma quantidade de balançação de cabeleira, entendeu? De uma forma que você vê desrespeitosa como um todo, não é contra o Brasil, não é desrespeitosa com relação à opinião desses estudantes portugueses, que, por sinal, diga-se de passagem, não é tido como um país mais culto da Europa, tá? A desinformação lá é muito grande, né? Como nos Estados Unidos também,
e as pessoas não sabem nem nome de outros países. Ela está precisando de um professor. Nossa, ela está precisando de uma reciclagem, Geraldo, porque a maneira que ela se expressa, a cara dela, o jeito que ela fala e que ela gesticula, né? Fora um volume de tatuagem, a tatuagem é uma coisa boa para você fazer um enfeite. Agora, quando você cobre seu braço inteiro de tatuagem, quando você cobre seu corpo inteiro de tatuagem, é um sinal de, vamos dizer assim, insatisfação com o que Deus te deu. Quer dizer, um enfeite é uma coisa, agora usar essa quantidade que ela está aí tatuada, exagero, né? Jeito muito ruim dela. Amigo, muito obrigado, até sexta. Isso aí, Eduardo. Então, lembrando que em breve nós vamos atingir o meio do ano completo, tá, gente? Então, quem está esperando aí para esquentar os motores para o segundo tempo, pode preparar que está na hora de começar não só a planejar, mas a efetivar. Bom fim de semana.